Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila Dias. Para quem não me conhece, eu sou uma psicoterapeuta, amante estudiosa da Bíblia e também sou uma pesquisadora, vamos chamar assim, de relacionamentos. Eu achei interessante esse termo que um mestre meu usou esses dias para falar comigo. Esse canal, para quem não conhece ainda, é um canal onde eu trago experiências de paciente, obviamente que não coloco nomes, e eu aumento ali, né, a sessão dele. Inicialmente eu criei justamente para isso, para que fosse um suporte para os pacientes, só que começou a alcançar público em geral. Então, eu trago aqui sempre abrindo os temas do qual eu estou tratando e lidando com eles em terapia. Então, por isso que muitas vezes vocês se identificam, porque geralmente as histórias se repetem, né? Aqui tem mais de 100 vídeos que vão ajudar vocês a ter entendimento desse processo que vocês estão vivendo. Alguns já têm conhecimento que é um deserto espiritual, mas também aqueles que fazem parte do nosso grupo entendem que o nosso comportamento é o que nos conduz para esse deserto, né? Que faz o Senhor nos conduzir. Eu sou cristã, então se você também é cristão, seja muito bem-vindo. Eu vou deixar, né? Tem bastante pessoas me pedindo o link do grupo. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Se você, dependendo do horário ou do dia que você estiver vendo, se o link não funcionar, é porque nós já excluímos, já redefinimos esse link, porque nós realmente nos interessamos por pessoas. Quando eu digo interessamos, é porque hoje, para a honra e glória do Senhor, eu já tenho uma equipe de conselheiras, já temos um grupo maduro, onde muitas pessoas já conseguem ajudar umas às outras a edificar a sua vida através da palavra do Senhor, e justamente porque nós não estamos vendendo algo para você ou qualquer outra coisa, nós queremos te ajudar, que nós nos interessamos pelo seu processo, é que o grupo é um pouquinho restrito, realmente. Então, pode ser que você não consiga, mas para aqueles que entrar no grupo, eu quero que você saiba que nós somos um grupo cristão, que cremos na palavra do Senhor, e tudo vai ser direcionado e designado segundo a palavra de Deus. Então, se você quer ajuda, seja muito bem-vindo. Só dá um clique e entrar lá que você conta conosco, né? O vídeo de hoje, o áudio de hoje, ele vai falar um pouquinho sobre ele estar me traindo, né? Ou ele está te traindo, e saiba que esse relacionamento está com os dias contados. Eu coloquei até relacionamento aí entre aspas, porque é, ele está sim num relacionamento, mas quem me conhece, conhece sobre a questão de aliança, sabe o porquê está entre aspas, né? Que realmente, diante dos olhos de Deus, não é um relacionamento, não é um presente de Deus. Se você ouvir esse termo por aí, presente de Deus, você pode ter certeza que é amante, tá, meus irmãos? Bom, para quem vai seguir a leitura da Bíblia, que sabem que eu faço esses vídeos pautados na palavra do Senhor, porque é a única que realmente tem poder de transformar, a leitura vai ser Jeremias 6. Eu quero pedir nesse momento, em concordância com os irmãos, que Deus possa levantar muros de fogo, né, para nos proteger, proteger nossos ouvidos, nossa mente, blindar, né, de interferência das trevas, para que não haja de maneira alguma má interpretação, nem da minha parte, nem da parte dos irmãos, para que possa haver realmente já um início de restaurar de fé, de que esse relacionamento que o outro está tendo está com os dias contados. Já, antes de iniciar o vídeo, obviamente que já houve aqui uma interferenciazinha, né, das trevas, querendo me paralisar. Vocês terem noção, eu li no celular Jeremias 6, quando eu comecei para gravar o vídeo, eu tive que parar porque o Antigo Testamento subiu do meu aplicativo. Olha só, irmãos, pode ser, obviamente que eu devo ter clicado em algo e saiu lá, não encontrei mais, tive que baixar outro aplicativo, mas glória a Deus por isso, né? Então vamos começar. Eu quero, antes de ler Jeremias 6, enquanto você vai procurando, eu quero trazer aqui primeiro um entendimento espiritual para os irmãos, né? Eu converso o dia inteiro com pessoas, ajudando, dando assistência, mas eu tenho também os mentorados, os pacientes. E eu conversando ontem com uma paciente, ela falava assim para mim, mas eu não consigo entender até onde é espiritual, até onde é o desejo do ser humano. Irmãos, a gente precisa entender que o diabo ele só vai nos tentar naquilo que é uma concupiscência nossa, ou seja, que já é um desejo obscuro do ser humano. O pecado nada mais é que um desejo do ser humano, né? Um desejo obscuro, obviamente, de se rebelar
contra o Senhor. Então, a gente precisa entender alguns pontos. Nós passamos no grupo, nesses últimos tempos, um processo que as irmãs foram descobrindo através das direções que precisava algumas delas irem em igrejas para fazer aquele processo de libertação, né, que os pastores colocam a mão na cabeça e ali a pessoa manifesta, né, o demônio que está agindo na vida dela. E ali foi muito glória, a gente glorificou muito a Deus, porém, já quero trazer esse adendo para o pessoal do grupo, que eles falaram assim, nós fomos libertos, fizeram o processo de libertação. Libertação, irmãos, não é isso, tá? Ali eu vou explicar para vocês que foi um processo de retirada de demônio, retirada, limpeza. Jesus fala assim, ó, que quando, né, a casa fica limpa, né, quando a gente limpa a casa, o espírito sai e vai vagar. Não achando morada, ele foi designado para você, e depende se ele foi designado, eu vou trazer isso no próximo vídeo, eu prometo que eu vou gravar. Tem gente até escrevendo já minhas promessas, né? Que ele foi direcionado para você, que é uma perseguição espiritual, vai depender muito, né? Porque ele sai a vagar e ele volta para ver se pode voltar para casa, ou seja, para a vida, para a alma daquela pessoa do qual ele foi retirado, mas isso depende das legalidades, né? Se é da autorresponsabilidade, ou seja, se é você que está pecando, se é dos seus antepassados, que são as maldições hereditárias, ou se é para a glória de Deus, né? Que são os três termos que Jesus usa na palavra. Então, quando esse espírito sai e ele volta para a pessoa volta para um estado de endemoniamento. Jesus fala que volta para um estado ainda maior de endemoniamento, né? Ele volta e traz mais sete. Então, o que as pessoas que foram à igreja e passaram por esse processo tiveram foi uma limpeza de demônio da alma delas, do corpo delas. Isso não é libertação. Libertação se dá através do conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha como é diferente, né? Então, através do conhecimento, você conhecendo a verdade, você será liberta. Que é isso que a gente faz lá no grupo. A gente passa o dia inteiro levando a palavra que liberta, segundo as questões espirituais dos irmãos ali. Então, esse estado, né, em que a pessoa foi ali e colocar a mão na cabeça e fez essa retirada de espírito, foi um estado de tirar esse estado de endemoniamento que a pessoa estava. Sheila, mas a pessoa trouxe o demônio para a vida dela, a pessoa abriu legalidade, geralmente sim, pode ser dos antepassados, mas ela abriu essa brecha. Nós somos seres, como terapeuta agora falando para os irmãos, que nós vivemos por costumes, então nós aprendemos uma cultura dentro da nossa família, a gente reproduz. Se eu vi meu papai e mamãe fazendo, eu vou lá e reproduzo aquilo, então, na minha cabeça é uma cultura e não está errada. Por quê? Porque papai e mamãe me educaram a fazer aquilo, né? Então, o papai que traía e os filhos viram o papai traindo, quando cresce, bom, se for escondido, não tem problema. A mulher descobriu, bom, tô tendo o mesmo problema que meu pai tinha, mas está ali, enraizado, né? Então, o estado de endemoniamento é quando a pessoa manifesta. Então, ela precisa, após haver essa manifestação, encher a casa, encher com o quê? Com conhecimento da palavra de Deus. O que os cônjuges e nós, no âmbito total do mundo, literal, total, vivemos, não é um estado de endemoniamento, é um estado de opressão que é diferente de possessão. A opressão, que é a palavra de Jeremias 6, que eu vou trazer maior entendimento, que é o que mais vai com essa questão da traição, é algo que são os espíritos que estão tentando dominar a nossa mente para fazer a sua vontade. Então, o diabo está tentando dominar a nossa mente para que nós façamos a sua vontade. A vontade do diabo é sempre o quê? Se rebelar contra Deus para que nós possamos nos perder. Então, tem uma passagem em Isaías, não lembro, 45, 54, que vai falar dos espíritos que agem na potestade do ar, né? Aonde que é o ar? Eu tenho uma aula que eu dou que eu ensino sobre os quatro elementos. O ar é a mente. A gente fala assim, ai, a minha mente estava nas nuvens, né? Eu estava com a cabeça aérea. Percebe que o nosso ar está na mente, a mente é a nossa alma, é um estado de consciência.
né? Então, por isso que tem muitas pessoas que não conseguem, por exemplo, perdoar. Por que que eu não consigo perdoar? Porque eu tenho uma opressão na minha mente, do qual a minha cabeça está aérea. Então, os espíritos que não querem me deixar perdoar dominam a minha mente para que eu não perdoe. Por quê? Porque o perdão tem que ser racional, tem que ser consciente. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem um exercício que eu ensino aos mentorados quando estão com essa dificuldade em perdoar, eu falo assim, fecha seus olhos. Aí a pessoa fecha, fala, o que que você está vendo? Ah, estou vendo um pontinho preto. Então eu falo, você está seguindo esse pontinho pretinho? Ela falou, tô, segue mais. Aí a pessoa segue, eu falei, agora abre os olhos, você continua vendo o pontinho preto? Não, ele foi sumindo, sumindo até que desapareceu, né? Então, por que que eu peço esse exercício? Porque para que a pessoa tenha essa consciência que o perdão, ele é racional. Quando eu fecho os olhos, o que faz eu enxergar o ponto preto não é a minha alma, é o meu espírito. Quando eu abro os olhos, o que eu estou enxergando, que é racional, então aqui agora, por exemplo, eu estou olhando, estou vendo um ar-condicionado na minha frente, a mesa. Então, o que que isso significa? Que a minha alma racional enxergando as coisas. Então, para eu perdoar, eu preciso ter esse estado de racionalidade. Então, se eu estou no estado de opressão, eu estou cego. Então, é um espírito comandando-me na cegueira, na escuridão, que é quando eu fecho os olhos e só vejo o pontinho. Sheila, sinto que eu preciso dessa ajuda para perdoar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um curso meu, é só a primeira aula, que se chama Perdão e Cura, onde eu ensino você como perdoar racionalmente. São 3 aulas. Quem quiser adquirir as 3 aulas, me manda um e-mail ou me manda uma mensagem lá no Instagram ou pelo WhatsApp, quem já tiver meu WhatsApp, que eu envio para vocês essas aulas, irmãos. Como é aula de libertação, precisa haver um valor. É bem baratinho que eu coloquei aqui para vocês. São 9 horas de aula. A primeira aula tem 2 horas e pouco, mas no total são quase 9 horas de aula, onde eu vou te ensinar não só a perdoar, mas como perdoar seu cônjuge, a amante, seus pais, né? Todas aquelas pessoas que te feriram e como começar essa reconstrução, se posicionar no Senhor para que você realmente venha ter seu casamento restaurado, porque a restauração do seu casamento vem através da restauração pessoal. Bom, enfim, eu estava te falando que então que a opressão é esse estado, né? De inconsciência que ali fica a mente vazia e os demônios tomam posse dela, né? Jesus não fala que ele voltou e quando chegou estava o quê? Vazia. Então, se estava vazia, ele veio e tomou posse daquilo. É esse estado que se encontra o seu marido, a amante, muitas vezes você, né? Sheila, hoje eu vejo claramente, as pessoas falam assim, nossa, como você tem entendimento? Ah, é óbvio, eu saí desse estado de opressão e me desconectei dos demônios e me conectei com o Senhor. Então, o que que eu recebo? Os dons, né? O dom do Espírito de Deus. E dentro do dom do Espírito de Deus está o entendimento, o discernimento. Eu vejo isso claramente. Eu vejo pacientes meus que saem de estados de opressão terrível em 2 meses para um estado de consciência e libertação que nunca tiveram na vida, de viver uma vida com Deus e conseguir realmente olhar e falar: olha, esse homem ou essa mulher, para voltar para a minha vida, ela precisa ser transformada e eu já entendi. E eu vou deixar ir. É real, irmãos. A gente não deixa ir porque existe uma opressão, uma batalha na nossa mente. Mas quando nós começamos a ser curados, a sermos restaurados, a sermos ali tendo um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor através do entendimento, tanto das nossas emoções, ou seja, da nossa alma, quanto do nosso espírito, não tem como. Você começa a entender por que quebrou, por que ruiu, por que é necessário, então, que agora, né, passe por esse processo de restauração da vida de vocês e do casamento. E tem o último estado, que é a possessão. A possessão, eu não sei se eu falei, né? No endemoniamento, a Bíblia ela vai dar um exemplo também do gadareno, né? O gadareno era aquele que estava endemoniado. Então, eu falei para vocês que volta com 7 demônios mais. Então, a pessoa fica nesse estado de endemoniamento, né? Então, lá o gadareno tem algumas características, né? Por exemplo, ele vivia em cemitérios. Então, ou seja, isso o que que significa? Ou em cavernas,
né, o gadareno vivia. Então, um estado de endemoniamento que eu consigo identificar são pessoas que vivem isoladas, né, num quarto escuro. Isso é um estado de endemoniamento, né? Obviamente que muitas pessoas são diagnosticadas com depressão, por exemplo, mas por quê? Porque os médicos não sabem identificar essa questão espiritual. Então, lá na Bíblia falava sobre cemitérios, né, que é um lugar onde existe morte, ou, por exemplo, que viviam em cavernas. Hoje em dia as pessoas fazem dos seus quartos cavernas, né? Também, por exemplo, dizia que ele se feria, né? Se feria com pedras, por exemplo. Hoje a gente vê, eu já peguei vários filhos de pacientes que cortam pulso, cortam as costas como estado de mutilação. Isso também pode ser essa questão de endemoniamento, né? Gritava, né? Saía gritando pelas estradas. A Bíblia também relata isso. Então a gente vê, a gente anda pela rua hoje, vemos muitos mendigos, né? Que estão vivendo nesse estado, gritam, falam sozinhos, né? Ou seja, as vozes na cabeça. É, muita força, né? Geralmente eles têm muita força, são muito violentos, até perigosos. Andava nu, né? Então a gente vê pessoas andando nu pela rua, isso é um estado de endemoniamento. Já a opressão, o demônio não está na pessoa, né? Então a opressão ele está comandando na mente. E a possessão, que é mais um estado, né? Que eu não acredito que esse é o estado do cônjuge de vocês que está no adultério, né? A possessão é quando a pessoa conscientemente, lembra que eu falei aqui dos olhos abertos, tendo consciência do que está fazendo, assim como a gente precisa ter consciência para perdoar, para nos libertar, as pessoas também que passam no estado de possessão também têm essa consciência, elas querem, né? Elas querem, elas chamam o demônio para a vida delas, elas abrem essa legalidade, elas buscam coisa no ocultismo. O ser humano gosta de saber do sobrenatural, então vai atrás disso, né? Quer saber resposta do futuro, do dia de amanhã, sendo que o nosso Deus fala para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Então as pessoas vão buscar e buscam geralmente para isso, para poder ter o governo sobre o dia de amanhã. Só que aquele que está em Cristo é nova criatura e o governo está na mão do Pai, está na mão do Senhor, né? Então, até a palavra, gente, servo, né? Servo de Deus, dá outra conotação totalmente diferente de uma pessoa que está possesso de demônio, né? Possessão, né? A gente vê essas pessoas que vão em centros, essas coisas estão possessas, elas vão consciente buscar aquilo para a vida delas, né? Então, a pessoa que é serva de Deus, ela entrega todo o poder dela, né? Todo o governo da vida dela, todas as suas posses nas mãos do Senhor. É por isso que as pessoas não têm medo de dizimar, de ofertar. Por quê? Porque a opressão já saiu da vida dela, então ela sabe que Deus vai prover o dia de amanhã. Gente, é lindo viver como um servo de Deus e dar esse governo, né? Você ser totalmente dependente do Senhor, controlado por Ele, servir somente Ele. A vida é muito linda, muito maravilhosa. Eu vivo cada experiência de vida hoje que, sinceramente, eu não voltaria atrás para escolher viver o que eu vivia antes, né? Então vamos lá em Jeremias 6, aonde eu trago a palavra agora para vocês. Irmãos, tenta assistir o vídeo todo, porque vai acrescentar tanto na vida de vocês. Acelera aí, curte, se você está gostando até esse momento do conteúdo, compartilha com outras pessoas, né? Leva o reino de Deus. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Então leva esse vídeo para pessoas que você acredita que vai fazer diferença, que você vai levar a palavra que liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você, né, não tem o dom de poder falar, de pregar, de ensinar a palavra, pelo menos leva para outras pessoas. Isso também faz parte, nós somos um corpo. Amém? Então vamos lá. A palavra de Jeremias diz assim, para vocês terem consciência, né, que isso vai acabar. Até no mundo natural, vocês olham pessoas, ai, é o amor da minha vida, essa pessoa é o amor da minha vida, né? Só que começou, é um casamento de segunda aliança, ou seja, um adultério, não é um casamento legal diante de Deus. Para quem não entende o que é aliança, o que é de Deus, o que não é de Deus, eu tenho vários vídeos aqui gravados, né? E é o que eu explico muitas vezes, a aliança com Deus está no primeiro casamento, mas pode ser que a aliança esteja no segundo casamento e não no primeiro casamento. Não vou explicar porque não é o que se trata aqui nesse vídeo, mas eu tenho aqui na playlist, eu tenho, coloca lá, né?
que você vai entender. Coloca lá a diferença entre aliança e casamento. Eu lembro assim de cabeça de um vídeo, né? Coloca lá porque Deus vai restaurar o seu casamento. Então lá eu também explico sobre aliança. E aí você vai entender se com quem você está se relacionando, se é a sua aliança mesmo ou não. É tudo com base na palavra do Senhor, né? Então, no mundo natural, a gente já vê as pessoas, né? Estão lá, abandonaram as famílias, abandonou sua aliança, foi lá se aventurar, procurar um novo amor, ser feliz, dá um tempo, acaba, acaba tudo. Separa, brigam, se matam, depois você vai descobrir o tanto que era infeliz naquele relacionamento. Ninguém nunca nem orou e ainda assim não deu certo. Imagina só, ninguém nunca nem orou e ainda assim não deu certo, né? Então imagina você que está orando. Sheila, então se ninguém nem orou e já vai quebrar lá, aqui você precisa entender a diferença. Uma coisa é você orar para Deus restaurar o casamento e o relacionamento de vocês. Outra coisa é você não orar, não fazer nada e lá vai quebrar do mesmo jeito, independente se você vai orar ou não. Por quê? Porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, ele colherá, né? Então, se ele está plantando fora da palavra do Senhor, vai haver o que está acontecendo aqui em Jeremias 6 que Deus falou, vai quebrar em qualquer área, não é só na área de relacionamento. Amém? Então vamos ler Jeremias 6 para vocês entenderem. Irmãos, ouça a palavra do Senhor, porque ela tem poder de restaurar a sua vida, de levar o entendimento para você deixar aquele tempo que Jó falava que antes te ouvia, te conhecia só de ouvir falar, né? Mas para você poder viver um tempo com Deus, de com Ele andar, e Deus poder restaurar a sua família, restaurar todos os seus bens, como foi na vida de Jó. Então diz assim, Jeremias 6, fugi para salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Então, aqui Deus está falando através do profeta, né? Que os filhos foge para a salvação vossa. A gente precisa fugir. Fugir da onde? Fugir desses lugares de pecado que traz destruição para a nossa vida, né? Do meio de Jerusalém. Então, todo profeta na Bíblia, irmãos, Deus vai indicar o tempo que eles estavam vivendo e onde, né? Jerusalém significa cidade de Deus, né? Cidade do Senhor. Em hebraico, é tão lindo, né, quando a gente começa a entender um pouco do hebraico, porque dividido ali, a escrita em hebraico significa Jeová Jireh, se eu não me engano, né? E é, fui aqui pegar nas minhas anotações, irmãos, o que significa Jerusalém. Jerusalém significa cidade de paz ou da paz, e o nome dela em hebraico, né? Que quando se separa ali, porque é uma junção, significa a primeira parte, né, Jeová Jireh, e a segunda parte, Salim, ou Salom, né, ou Shalom, significa paz. Então, você vê que aqui fala, né, Jerusalém é considerada a cidade de Deus, lugar onde todos podem experimentar a sua presença e prestar cultos a Ele. Então, aqui você percebe que Deus está falando para todos que Ele gostaria que estivesse na sua presença. Eu vou fazer um vídeo onde eu vou explicar para vocês por que Deus vai resgatar seu marido desse lugar, ou sua esposa, obviamente, né? Se for para os homens que estão me ouvindo. Porque muitas pessoas falam assim, mas ele nunca conheceu de Deus, nunca conheceu. Oh, irmãos, eu sentei 20 anos no banco da igreja, e falo para vocês que eu não tinha vida com Deus, então não tem diferença nenhuma para aquela Sheila do passado, para Sheila, para o seu cônjuge hoje que está lá. A Sheila de hoje não, mas a Sheila do passado não tem diferença nenhuma não. Eu só não adulterava, não roubava, não matava, não me prostituía porque estava dentro não era das minhas características, estava dentro dos meus princípios e valores, mas não porque eu conhecia a verdade. Então não tem muita diferença não, tá? Então, assim, continuando a leitura. E tocai a buzina, né? Em outras versões está a trombeta, em Tecoá. Tecoá é uma cidade. O que que significa tocar trombeta? Quando Deus dá decretos, tem trombeta. Então precisa tocar, isso era um decreto. E levantai o facho sobre Bet Aserém, porque da banda do norte espreita o mal e um grande quebrantamento.
Aqui é o decreto que Deus está mandando, né? Então, quando a buzina, a trombeta ele toca, é porque ele enviou um decreto. Então, ele enviou o quê? Ele enviou do norte, né? O mal para o quê? Para um grande quebrantamento. Então, quando você vê seu cônjuge lá passando por problemas com a amante, é Deus enviando o mal para um grande quebrantamento. Por isso que não pode, irmãos, dar paraquedas para o seu cônjuge nesse momento. Por quê? Porque é o Senhor trabalhando. Aí você vai lá e põe as mãos, né? Vamos lá. 2. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei desolada. Sião, uma cidade de Jerusalém. Então ele diz, né, que formosa e delicada, porque é assim como Deus nos vê, a filha de Sião, eu a deixarei desolada. Então, o cônjuge vai chegar à desolação. Quando você chegou na desolação, você encontrou com quem? Só com Deus. Não tinha ninguém ali para te ajudar. Então, por isso, você tem que deixar seu cônjuge passar, meus irmãos. Vamos lá, 3. A ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Então, percebe que ali, quando chegar em desolação, Deus vai colocar o quê? Pastores. Para quê? Para direcionar. E vai fazer o quê? Cercar, colocar tendas em redor. Olha aqui. Ele falou lá em Oséias também, né, sobre a cerca de espinho. Aqui ele fala sobre tendas ao redor. Para quê? Para que cada um se apacenta no seu lugar. Qual é o seu lugar aonde Deus quer que nós estejamos? Este é o nosso único lugar, irmãos. Então diz 4, preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Aqui diz, o que é preparar a guerra? Obviamente que a Bíblia fala assim, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas que é contra principados e potestades, ou seja, está falando de lutas espirituais. Então Deus está falando, levanta você que ficou uma luta espiritual e subamos ao pino ao meio-dia. Meio-dia é um portal de oração, né? Então Sheila, gosto de orar, inclusive nesse horário, e eu percebo que nesse horário eu realmente faço orações de guerra. Sheila, preciso fazer isso, irmãos? É, eu acredito que qualquer hora que a gente, do jeito que a gente tiver que orar, a gente, quando está alicerçado em Cristo, ele vai nos direcionar. Então, vocês façam aí segundo o que o Espírito Santo está direcionando vocês, tá? Porque eu já fazia isso antes de ter o entendimento. Não precisa ter esse entendimento para orar, tá? Então, vamos lá. Ai de nós, que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Então, aqui já diz que no meio-dia, ali já se passou para o anoitecer, que também é outro portal aqui espiritual de oração, né? Levantai-vos e subamos de noite e destruamos os seus palácios. Aqui, orações à noite, de madrugada, por exemplo, é para literalmente destruição, né? Eu oro muito à meia-noite, eu preciso muito de cobertura espiritual, então eu oro muito meia-noite e eu percebo também que meia-noite eu estou sempre mais fortalecida para proteção e destruição de ataques espirituais. Aí diz assim no 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada. Só há opressão no meio dela. Quando Deus está falando cortar árvores, né? Árvores no mundo espiritual significa literalmente a nossa vida espiritual. Então, quando você está ali sonhando, que você está num grande jardim com árvores, eu lembro que eu tive um sonho uma vez com um profeta e que ele me dirigia para uma grande árvore e me apresentava aquela árvore, minha vida espiritual mudou totalmente. A árvore representa isso. Então Deus está dizendo assim, cortai, ou seja, ele vai cortar, ele vai quebrar a vida espiritual se essa pessoa tem. Por quê? Porque ela precisa ficar então em opressão. Só há opressão no meio dela, não há vida espiritual com o Senhor, porque a árvore, o jardim representa a vida com Deus. Então aqui é a opressão que eu ensinei para vocês anteriormente, né? 7. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Aqui a fonte que produz as suas águas está falando de Cristo, né? Jesus produz. É certo que ele vai produzir?
assim como é certo que quem está vivendo em opressão está produzindo a sua malícia, né? Eu tenho um vídeo sobre idolatria. Aqui é bom vocês assistirem. Por quê? Porque se vocês se sentem opressas, né, de vez em quando, é porque vocês estão produzindo malícias, né? Ou seja, produzindo coisas contra a vida espiritual de vocês. Então, diz assim: violência e estragos se ouvem nela, enfermidade e feridas adiante de mim continuamente. Percebe que uma pessoa que está produzindo malícia, o estado que ela fica, violência e estragos se ouvem nela. Ponto e vírgula, ou seja, vai continuar falando que quem produz malícia produz também o quê? Enfermidade e ferida adiante de mim, continuamente. Tudo isso, irmãos, são obras da carne que produz espiritualmente e retorna para o nosso corpo, né? Enfermidades são espirituais, feridas são espirituais. Eu tive, por exemplo, uma espécie de uma doença psicossomática, não, quando eu caí no desertão, e era porque eu estava doente espiritualmente, estava produzindo, né, malícias. Então, o 8 diz: corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não se torne em assolação e terra não habitada. Olha o que Deus diz: corrige-te. Quem tem que se corrigir somos nós. Por que que você está tendo força para se corrigir hoje, buscando de Deus? Porque você chegou nesse lugar de assolação, nesse lugar de destruição espiritual muito grande. Então, por isso, seu cônjuge precisa passar por isso. Para quê? Para que esse relacionamento se acabe, que ele está vivendo lá. E aí, você orando, você está intercedendo. Intercedendo, você vai ajudar os anjos do Senhor, o Espírito do Senhor a conduzir ele para mais próximo do Senhor, que eu já trouxe aqui para vocês vídeo falando sobre isso, né? 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respigarão os resíduos de Israel como uma vinha, torna a tua mão como o vidimador aos cestos. O que que o Senhor está querendo dizer aqui? Que é certo, né? Ele está falando assim, tão certo quanto um agricultor que vai lá e planta e depois colhe, assim também vai voltar para a mão deles aquilo que eles estão fazendo. O que é voltar para a mão deles? Eles não geraram mal, não traíram, não abandonaram, não largaram seus filhos, suas famílias, assim também vai chegar esse retorno, né? De Deus ninguém zomba, aquilo que vão plantar, ele colherá. Então, por isso que eu digo, é certo, eu tenho certeza que esse relacionamento vai acabar. Por quê? Porque quem me dá a certeza é o Senhor, né? Então não tem como. 10. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir, ou seja, meus ouvidos não estão purificados, aqui a Bíblia está dizendo, ou seja, os ouvidos da pessoa que está traindo não estão purificados. Então, por isso que o Senhor não está falando ainda com ela. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Olha só, quando estão com ouvidos tapados. Então, adianta você ficar mandando vídeos de testemunho, vídeo de conversão, vídeo de que Deus odeia o divórcio, vídeo para convencer? Não, não adianta, porque pelos ouvidos tapados, elas não gostam disso, ou seja, nem crê nisso. Falo para vocês que a gente ali leva no grupo conhecimento e entendimento, né? Como o Paulo está dizendo assim, que ainda é coisas de que a gente está dando leitinho para as pessoas. Quando a gente começa a introduzir comidas mais sólidas, tem pessoas que falam claramente para mim, não consigo acreditar nisso. Não creio, ouço, mas não creio. Por quê? Porque ela ainda está no estado de aleitamento, ela ainda precisa haver um crescimento espiritual para poder chegar a entender, ter esse entendimento. Então, seu cônjuge que está lá, o preço, não vai entender. Não adianta vocês ficarem tentar pregar na cabeça que não vai. Quem convence é o Espírito do Senhor e só. E ele sabe como fazer. 11. Pelo que estou cheio do furor do Senhor, estou cansado e de o conter. Derrama-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos macedos, juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias.
Ou seja, ele está dizendo aqui, quem está vivendo em opressão, é certo, o Senhor já se cansou e o dia que se cansar, ele vai derramar sobre eles o quê? É o cálice que Deus está falando, o cálice da ira. O cálice da ira, o Senhor imagina que ele tem lá uma caneca lá e ele está derramando, pingando lá o cálice de tudo que nós estamos fazendo de errado. Só que chega um dia que ele vai vira esse cálice da ira sobre nós. Então vai chegar o dia que ele vai transbordar sobre eles esse cálice. Então vai acontecer o quê? Eles serão presos, presos espiritualmente, né? Por quê? Porque ali é onde vai haver esse resgate, vamos dizer assim, onde eles estão presos no pecado, presos por demônios. Mas vai chegar um dia que vai ser igual o homem, não vai nem para frente nem para trás, vai haver uma cerca lá, né? A pessoa vai se sentir presa naquele lugar. Agora, como é que eu faço para sair? Vai bater um desespero total, por quê? Porque virou o cálice da ira do Senhor sobre a vida dela. 12. E nas suas casas passarão a outros, e as suas casas passarão a outros, herdades e mulheres juntamente, porque estenderei a minha mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor, né? Então, ou seja, vai passar, o Senhor vai entregar aquilo que eles têm, dinheiro, a mulher que estão com eles, para outros. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo, ou seja, da filha de Sião, né? Povo, levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de conter a abominação, pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham. Nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Aqui está dizendo assim: vocês acham que eles estão lá nas suas abominações e estão se envergonhando? Deus está falando de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque não tem entendimento, irmãos. A maioria deles, ou de nós, porque eu também pensava assim, acha que traição só era se estava junto, se estava casado. Se não estava, não era mais traição. Então, por isso que não se envergonham, né? Portanto, cairão entre os que caem no tempo em que eu os visitarei, tropeçarão, diz o Senhor. Desculpa, irmão, os erros de leitura que eu estou lendo aqui e a letra está muito pequenininha e eu estou um pouquinho cega. Estou precisando fazer os óculos, então eu tenho estrabismo, os olhos ficam tremendo muitas vezes na hora de ler. E eu tenho dificuldade de ler também um pouquinho lento, eu tenho a necessidade de ler um pouquinho mais rápido. Então diz assim: cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitarei, tropeçarão, diz o Senhor. Quando é que vai cair? Quando é que vai acabar? Quando o Senhor visitar. O Senhor ainda não visitou. Ora, ora sim, diz Senhor, visita lá, visita lá. Traga o tempo do Senhor para a terra e visita lá, Senhor, porque o Senhor vai fazer tropeçar. 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Ou seja, o Senhor visita, faz cair, né? Faz eles tropeçarem, e aí eles vão e perguntam para o Senhor, né? Senhor, qual é as veredas que eu tenho que andar antigas que o Senhor está falando? O bom caminho que o Senhor está falando. E aí o Senhor direciona o bom caminho, volta para a família, meu filho. Volta para sua esposa, para debaixo da onde eu tenho o domínio sobre a sua vida, para que você não sofra mais. Só que ali eles, na cegueira, o que que eles fazem? Que a Bíblia diz: não andaremos, ou seja, não vou voltar. Então, se não vai voltar, se eles ficam ali resistindo a Deus, o que que vai acontecer? Mais luta. Mais luta. Até quando? Até eles literalmente se entregar. É por isso que eu falo para vocês: não ponham a mão. Não ponham a mão. A Bíblia diz, 17: também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina, das trombetas, em outras traduções. Mas dizem: não escutaremos.
Portanto, ouvi, vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Percebe que quando Deus começa a inclinar, 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 eles não querem ouvir o que Deus faz? Mais luta, mais mal. Sobre o quê? Sobre os próprios pensamentos que eles têm. Até quando? Até eles ouvirem a palavra. Deus diz assim, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Então ele vai trazer. E esse mal vai sair quando, irmãos? Quando se sujeitarem à vontade de Deus. 20. Para quê? A Bíblia diz que vai acontecer isso. Para que, pois, me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas. Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves aos vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo e tropeçarão neles, pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Olha aqui, o vizinho e o seu companheiro perecerão. De quem Deus está falando? Das amantes, dos amantes. Não querem obedecer, vão perecer, vão sofrer. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Ou seja, ele vai mandar ainda mais destruição e ruína, guerras. 23. Arco e lança trarão. De quem Deus está falando? Desse povo que ele vai mandar do norte, que ele está trazendo guerra para a vida deles. Eles são cruéis, e não usarão de misericórdia, a sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, trouxeram-se as nossas mãos, angústia nos tomou e dores como de parturiente. O que é parturiente? Está falando dores de parto, terríveis dores. Não dizem por aí que a pior dor que existe é a dor de parto? Percebe que Deus vai mandar cada vez mais luta, cada vez mais dor. Por quê? Porque não ouvem a direção que Deus está dando. Por isso que eu digo, não põe as suas mãos, não dê paraquedas quando eles começam a ter problemas lá, deixa Deus concluir a obra que ele começou. 25. Não saias ao campo, nem andeis pelo caminho, porque a espada do inimigo espanto há em redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza. Pranteia como por um fio único, pranto de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre vós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubestes e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles andam corruptamente. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo, e em vão vai fundindo o fundidor, tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Prata tem um significado espiritual, irmãos, diferente do contexto. Deixa eu tentar explicar para vocês. A prata espiritual, Deus fala assim, que ele vai nos purificar como ele purifica a prata, né? E como ele transforma o ouro. Então, quando ele está dizendo aqui que prata, perdi aqui, que prata rejeitada lhe chamarão, é porque chega uma hora que aqueles que, geralmente é quando as pessoas têm aliança cortada, né? Ou seja, aliança quebrada, com a morte, obviamente, que Deus literalmente rejeitou e decidiu já não mais purificar. Então, o que que o Senhor faz? Por aquele que se mantém fiel a Deus, ele é fiel a essa pessoa. Então, por isso que algumas pessoas
vão ter aliança quebrada. Por quê? Porque Deus trabalhou, trabalhou, chamou, chamou, e o outro lá não ouviu, não deu ouvidos para o Senhor. Por mais dura que seja o que eu estou falando para os irmãos, é a mais pura realidade de Deus para os seus, né? Agradeço quem chegou até aqui. Se você chegou até aqui, coloca para mim o que você achou desse vídeo, qual você gostaria, qual tema você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal, que com muito prazer eu vou ler seu comentário, vou te responder, pode fazer perguntas para mim nos comentários que eu vou estar atenta para responder vocês. Desculpa o erro de leitura, como ler pausadamente me atrapalha pelo estrabismo, eu gosto de ler numa velocidade maior, porém faz parte, né, irmãos? Sou imperfeita para a glória de Deus, e perfeito só o Senhor, então eu espero que o conteúdo tenha contribuído muito mais do que os meus erros de leitura na vida dos irmãos. Espero de verdade trazer uma palavra de certeza, não duvide, não duvide, a dúvida não provém de Deus. Que Deus abençoe muito a vida, a família, o casamento de vocês sejam restaurados para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Obrigada, irmãos, e até a próxima.